Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sola Scriptura Moçambique. E hoje temos mais uma edição com o tema Missa aos Mortos. Para responder às questões acerca de Missa aos Mortos, temos como convidado o nosso irmão Abel Moisés Chau. Tudo bem, Abel? Eu estou bem, graças a Deus, Denise. Estou. Também estou muito bem, seja bem-vindo a mais um programa. Pronto? Dependendo das suas colocações, estou pronto, mas com a ajuda de Deus espero poder esclarecer as dúvidas dos irmãos. Muito bem. Sabemos que a morte constitui um dos grandes medos da humanidade, mas as pessoas não têm medo somente da morte, assim como do morto, pois as pessoas acreditam que o morto exerce ou tem um determinado poder sobre suas vidas. Gostaríamos de saber se isso é realmente verdade, Abel? Sim, em Moçambique particularmente, as pessoas não têm medo somente da própria morte, mas o morto continua a atormentar mesmo depois da morte dele. O morto depois da morte dele, isso é engraçado. Não, a pessoa depois da morte, depois dele ter morrido, continua assustando as pessoas continuam com medo do morto. Mas isso é por causa das crenças que foram colocadas ao longo do tempo na cabeça da pessoa, que os mortos exercem uma determinada influência na vida dos que ficaram. Okay. E como é que um morto pode supostamente ser um instrumento de bênção ou maldição na vida de alguém? Sim, os antepassados, antigamente, eles, principalmente antes do cristianismo, eles tinham os antepassados como seus deuses. Tinham os antepassados como aqueles que solucionavam os seus problemas, e a razão pela qual as coisas não estavam bem ou estavam bem era por causa dos seus antepassados, ou por causa dos seus ancestrais. Esse é o termo correto, por causa dos seus ancestrais. Okay. Então, eles recorriam aos ancestrais para resolver diversos dilemas que eles tinham. E dessa maneira, pensavam que nas reações, ou quando eles falavam supostamente com os seus ancestrais e tivessem respostas, então pensavam que o seu problema estava diretamente ligado aos seus ancestrais. E desta maneira, ao longo da história, de geração em geração, foi transmitida essa ideia de que os mortos exerciam uma influência. Mas deixa dizer que os mortos não exercem nenhuma influência na vida dos vivos, porque a palavra de Deus, a nossa regra de fé e conduta, nos mostra que os mortos estão nas mãos de Deus. Nós lemos a palavra de Deus lá em Eclesiastes. A palavra de Deus lá em Eclesiastes, ela nos ensina algo muito essencial em vários outros livros, mas eu vou ler aqui Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, de forma muito rápida. Diz assim: o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus, que é um Deus. Ou seja, a vida pertence a Deus, e depois de encerrá-la aqui, ela retoma para Deus. Apenas a terra entregamos o corpo. Então, os mortos não exercem nenhuma influência na vida dos vivos. Os demônios sim. Amém. E sabemos que existem práticas que demonstram que as pessoas reverenciam aos mortos ou adoram aos mortos. Sim. Gostaríamos que o Abel clarificasse para nós tais práticas. Sim, tem exemplos claros da reverência aos mortos. E esses exemplos partem principalmente dos desafios que famílias e pessoas de forma singular enfrentam no seu cotidiano. Exemplo. O João está com 25 anos, 30 anos, está a meter currículo, está a fazer tudo, mas não está a conseguir emprego. Nada está a dar certo. O que ele faz? Os pais o aconselham que ele deve ir comunicar-se com os seus avós. Ele deve se comunicar com os seus avós para que os avós possam permitir com que ele possa
trabalhar. Porque cresce que os avós é que estão a criar os obstáculos para que ele não possa trabalhar, porque pode estar zangado por alguma coisa ou por qualquer outra coisa que ele tenha feito ou pode ter acontecido que esteja proibido. Por isso, muitas vezes, o primeiro salário, às vezes, quando visitas o cemitério, quando tu vais ao cemitério, é possível você chegar no cemitério, encontrar um cafulo. Cafulo é aquela coisa do coco, o coco, aquela casca do coco, chamam de cafulo. É cafulo. Não é casca, é cafulo. É cafulo. Tá bem. Ok. O cafulo. Abel, eu penso que é casca. É casca. Casca de coco. Casca de coco. Casca de coco. Então, aquela casca dura, aquela coisa dura do coco. Então, você chega no cemitério, o que acontece ali no cemitério? Você encontra aquilo que tem um pouco de cinza ali e dinheiro dentro daquilo. E as pessoas, quando encontram aquilo no cemitério, né? Se não estás com ideia de ir no cemitério para levar o dinheiro, né? Não. Já estou a ver. Nada disso. Não, mas é uma novidade para mim. Então é normal você chegar no cemitério e encontrar um pouco de cinza ali com o dinheiro, porque é o primeiro salário, então, para agradecer ou para pedir o vovô autorizar-me a ter trabalho, para permitir com que eu tenha emprego. Essas são algumas demonstrações de reverência aos mortos. O outro fenômeno que pode encontrar é alguém que não pode conceber, e esta pessoa, por não conceber, acredita-se que as únicas pessoas que podem libertá-la ou permitir com que ela conceba sejam os seus antepassados, porque podem ser eles que bloquearam a sua madre para que não conceba. Então há uma necessidade de se comunicar com os seus antepassados para poder permitir isso. Então, e essas cerimônias são respeitadas às vezes, mesmo no contexto de lobolo. Você encontra mulheres que não podem sair de casa antes de ir para o cemitério para ir dizer aos seus pais, aos seus avós, aos seus tetravós que está a sair. Exatamente. Porque caso isso não aconteça, tem consequências. As consequências partem da pessoa não poder talvez conceber lá no lar, ou divórcio, terror dentro da família, não estar bem com o marido. Então, dentre essas coisas aí, em muitos outros. Então, para não ter esses problemas, as pessoas devem comunicar-se aos mortos. Então, é isso que se acredita, que os antepassados têm uma influência dentro deles, e esses são alguns exemplos que nós podemos encontrar nessas pessoas. E vou dar o último exemplo, que tem a ver com a escola Kisma Volta, se não me falha a memória, no ano 2012 ou 2013. Essas meninas desmaiaram. Então, naqueles desmaios todos, acreditava-se então que vovô Kissi estava zangado e requeria algumas coisas. Então aí teve que se chamar a METRAM, que é a Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, para ir resolver essa questão aí, para comunicar-se com o vovô Kissi, perceber o que o vovô Kissi requer para que os desmaios parassem. Então, acredita-se de facto que essas atividades, essa comunicação com os mortos possa estar comumente ligado às nossas vidas. Mas reitero aqui que são os demônios que fazem isso. Era essa mesma dúvida que eu já tinha. Como é que os mortos conseguem imitar, supostamente, né, aos entes queridos? Os mortos não, acho que queres dizer como é que os vivos, ou por exemplo até o curandeiro consegue imitar. Sim, desculpa, o curandeiro consegue imitar os entes queridos. Ok. Sim. Eu não sou curandeiro. Eu sei. Mas o Abel tem uma grande bagagem sobre assuntos culturais, por isso é que nós confiamos em ele para tentar responder às nossas questões. Ok. É o seguinte: Satanás e os seus demônios têm poder. Não tem todo o poder, mas tem poder.
Usando então desse privilégio, desse poder, eles podem fazer aquilo que o poder limitado deles tem, lhes permite fazer. E uma das coisas é imitar os antepassados. Ok. Para enganar aquelas famílias, para enganar aquelas pessoas desesperadas, para enganar aquelas pessoas que não estão capacitadas às vezes para compreender que tudo aquilo não passa de mafia. Um exemplo, isso é quando as pessoas chegam lá nessas imitações, é porque vai dar crédito, né? Tipo, vai acreditar que de facto aqui é vovô a falar. Vovoquice. Vovoquice, por exemplo. Vovoquice é vovô que estou a ouvir a voz dela. Eu conheço a voz de vovoquice e tal, quando ali até fala. conseguem às vezes explicar o historial da pessoa. Exatamente. Então, isso é por meio de um poder que Satanás e os seus demônios têm, que usam então para enganar. Ok. Desta feita, Abel, gostaríamos de saber o que é sobre a Escritura, o que é a palavra, o que a Bíblia diz-nos acerca da missa aos mortos. Ok. Denise, primeira coisa que nós temos de perceber e entender é que a palavra de Deus, lá no livro de Levíticos, capítulo 19, Levíticos, capítulo 19, versículo 31, diz assim: não vos voltareis para necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A primeira coisa que as Escrituras nos explicam completamente é de que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Não temos outro Deus fora dele. E ele nos diz então aqui no versículo 31, não vos voltareis para os necromantes, ou seja, para essas pessoas que falam com os antepassados. Nós não podemos. Necromantes. Então, essas pessoas aqui são elas que comunicam-se com esses antepassados, porque às vezes não é naturalmente a Denise essencialmente que consegue comunicar-se com eles. É um exemplo com a Denise, comunica-se com eles, mas há uma pessoa às vezes capacitada que vai ouvir a voz dessa pessoa, vai invocar essas vozes, esses espíritos, esses antepassados, vai os trazer de volta. Tratando-se de um curandeiro, você já ouviu talvez aquele termo de Kuchailiwa. Então, onde o curandeiro ele vai começar ali com xigubo, ding, ding, ding. Então, ali com aquele xigubo, então ele vai começar já a tremer. Tem uma coisa que pegam também, que tem vários... Sim, mas... uma espécie de vassoura. Sim, mas isso não entra essencialmente na convocação ao antepassado. Porque aqui quando aqueles sons, aquele batuque, aquele barulho é para chamar os antepassados para que possam vir ao encontro dele. Então ele começa a manifestar e ali tem o ajudante a dizer se avuma, baba, vula, vula, se avuma. Se avuma, então, se avuma é como se dissesse estamos a ouvir a fala, vula, baba, fala. Nós estamos a ouvir o que tens a nos dizer. Então, aqui ele vai começar a revelar aquilo que deve acontecer, imitando então aquela voz. Isso para mostrar o quê? Para mostrar que as Escrituras não proíbem esse cenário, esse comportamento. Então, neste versículo que nós estamos aqui a examinar, não vos voltareis para consultar os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, por enquanto eles vos contaminam. Eu sou o Yahweh, vosso Deus. Nos mostra que a palavra de Deus, ela é contra este comportamento. E qualquer pessoa que fizer isso, o versículo diz assim: por enquanto eles vos contaminam. Nós contaminamos-nos ao nos envolvermos
com misticismo ou com qualquer tipo de realidade com os antepassados, com aqueles que não pertencem ao mundo dos vivos, é uma contaminação. E nós sabemos que o nosso Deus é santo e requer santidade de todas aquelas pessoas que Ele os convocou para a eclésia, para compor a igreja. E Ele diz: sedem santos porque eu sou santo. Ou seja, Deus não é um Deus contaminado, é um Deus separado do pecado. Então, visitar ao curandeiro, visitar aos mortos, visitar aos antepassados ou a qualquer outra coisa que não faz parte daquilo que as Escrituras mencionam, é contaminarmos, é abandonarmos, é demonstração de falta de confiança no poder de Deus. E nós não queremos esperar pelos resultados que o Senhor quer para nós. E fazendo isso teremos graves consequências. Quais são as consequências de entrar nessas cerimônias de missa aos mortos? E como é que as pessoas podem livrar-se do medo, né, da morte e dessas amarras? As consequências, o Senhor Deus, Ele já diz que Ele visita a família desse tipo de pessoas, de idólatras, desde a primeira até a quarta geração. Ou seja, o Senhor não tolera a questão da idolatria. Culto aos mortos, o Senhor não tolera nenhum tipo de idolatria. Então, obviamente, a primeira coisa é que esta pessoa aqui não é cristã e ela vai sucumbir então no inferno se ele continuar com isso. A segunda coisa é que uma vez dentro deste relacionamento íntimo com os mortos, você não sai, dificilmente tu sai, porque vai ser dependente qualquer coisinha que acontece na vida. Eu conheço alguém em Nhambane que perdeu a esposa e ele tinha construído uma casa, e nessa casa de pedra, de blocos, ele saiu porque pensava que o espírito da morte ainda estava dentro daquela casa. Ele então foi ficar numa casa menos luxuosa porque tinha medo daquela casa. E depois o que fazia sempre é qualquer coisa que acontece em casa, corre para ir consultar aos antepassados o que aconteceu. Então todo o dinheiro dele, todo o dinheiro que ele ganha, ele gasta lá no curandeirismo para saber o que seu avô está a falar, o que ele pensa sobre aquela realidade. Então você acaba sendo um homem pobre praticamente por conta dessas coisas. Isso para dizer o quê? Para dizer que uma das consequências dessa questão de culto aos mortos é que torna-se um vício. Você não consegue viver fora dessa realidade. E isso vai acabar contaminando aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. Exatamente, e vão ficar nessa amara até e não vão conhecer a verdade que os liberta. Agora, para se libertar disso, uma e única coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lemos isso lá em João 8. Então, é muito importante nós percebermos que somente a palavra de Deus, somente o Evangelho, quando penetra no fundo do nosso coração, pode salvar-nos dessas agarras. Porque não há poder, não há força, não há nenhum outro meio a não ser o Evangelho que pode libertar o homem das amarras de Satanás. E depois, a verdade qual é? Jesus disse: conhecerei, santifica-os na verdade e a verdade vos libertará. Aproveito usar dessas como as minhas últimas palavras, que quando alguém morre, normalmente na família, nós chamamos alguém para purificar a casa. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade. A minha palavra, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, ela é suficiente e poderosa para santificar a qualquer pessoa que esteja envolvido com qualquer tipo de misticismo, pecado, ou o pior de todos os pecadores. A palavra de Deus, ela é poderosa para libertar essas pessoas desde que se agarrem a essa verdade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Abel, por mais uma vez
ser muito claro, muito objetivo nas questões. Eu percebi cada ponto, eu tinha muitas dúvidas mesmo acerca deste assunto. Isso acontece muito no nosso país. Nós temos amigos, familiares, colegas que passam por isso. É muito importante nós termos conhecimento para podermos ajudar as outras pessoas também a terem conhecimento disso e a livrarem-se dessas amarras. Abel, gostaria de pedir que tecesse as suas últimas considerações. Acho que já deixei, mas é continuar a exortar os cristãos. Gosta de ouvir a minha voz, mas eu vou dizer mesmo assim, que os cristãos se prendam na palavra de Deus e se agarrem a ela, custe o que lhes custar, mas a palavra é o único meio para a vossa vida. Amém. Não se esqueçam, irmãos, nós temos as nossas plataformas intituladas Sola Escritura Moçambique no Instagram e no Facebook. Não se esqueçam de subscreverem-se no canal, ativarem o sininho de notificações para ficarem a par de mais informações e mais programas cá no Sola Escritura Moçambique. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Deus te abençoe infinitamente. Até a próxima.